Olá, queridas irmãs. Hoje, o último dia do nossos vídeos. Vamos falar de uma parte muito especial, que disso depende o resultado de todos os outros assuntos, de todos os outros tratamentos, de todos os recursos que Ele tem nos provido. Eu creio sinceramente que depende da minha confiança em Deus. É sobre isso que eu quero conversar hoje. É a confiança no poder de Deus. Eu, em particularmente, amo muito ler os milagres de Jesus. Eu aprendo muito com ele, com esses milagres. Porque, na verdade, é como nós vamos cultivar esse poder, como nós vamos cultivar essa fé de crer. Eu quero ler para nós, início da nossa conversa, aqui em Provérbios 17, 22, que diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas um espírito abatido faz secar os ossos. E isso é uma grande realidade. A gente tem visto que todas as pessoas que têm doenças graves, problemas difíceis de resolver, são pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas que têm dificuldade em cultivar a alegria. Porque ninguém é alegre assim, de bobeira, não. A alegria tem que ser cultivada, ela tem que ser trabalhada. Um coração alegre não é de uma hora para outra, não. Esse é um estilo de vida. Manter um coração sempre alegre. Manter um espírito sempre positivo. Isso depende de você exercitar. Ninguém é santo, ninguém é puro, tão suficiente. Ninguém é capaz de uma suficiência tão grande de nunca sair dos eixos, nunca sair do trilho. A gente sai do trilho todos os dias, às vezes. Você precisa cultivar uma disposição para manter-se no trilho, manter-se assim, como posso encontrar uma palavra bem certa? É realmente isso, você se manter no trilho, certo? Você precisa, é uma luta, é cultivar sempre essa disposição de se manter no trilho, de se manter, como o escritor aqui escreve, você precisa, como é que é a palavra que ele usa? Eu li e já fugiu da minha memória. Mas, na realidade, é manter um espírito sempre pronto para entender qual é o plano de Deus para mim. Então, eu encontrei um texto que eu quero ler com vocês, que eu achei muito bonito. Fala assim, ó, sobre saúde e novo estilo de vida. Fala assim: compreender e aceitar que Deus é nosso médico e é o remédio em si mesmo. Olha só, compreender que Deus é nosso médico e o remédio em si mesmo. Ele é as duas coisas juntas para nós. Capaz de potencializar a ação de todos os conselhos que nos foram dados. Tudo isso que nós conversamos durante a semana. Se eu não crer que Deus é o médico e o meu remédio, eu não vou ter um bom resultado. Porque o que vai potencializar o resultado bom é isso. É eu aceitar isso, é aceitar que Deus é isso para mim. Ele é o meu médico e também é o meu remédio. Aí, continuando a leitura, diz assim: a fé em Deus como Criador e nos seus agentes, a fé em Deus como Criador e nos seus agentes de cura fará a diferença entre simplesmente eu buscar recuperar a saúde e consegui-lo, ainda que eu use todos os recursos naturais. Você entendeu bem o que o texto quis dizer? É o seguinte, eu não creio em Deus, eu não acho que Deus é o suficiente para mim, mas eu acredito nos recursos da natureza, assim como tem as pessoas que são chamadas
naturalistas, né? Um negócio assim. Ele acredita na natureza, mas ele não acredita em Deus. Ele acredita que a natureza tem um potencial muito grande para me ajudar, mas eu não acredito no Criador, ele não acredita no Criador da natureza. Então, será que ele vai encontrar os benefícios reais que Deus proveu nesses agentes naturais? Aqui no texto diz que ele vai ficar uma brecha, né? Uma falha, ele não vai ser, na verdade, ter o resultado esperado. Então, não é suficiente eu aplicar somente os recursos naturais. Eu preciso aceitar que esses recursos naturais serão potencializados pela fé no Criador da natureza. E Ele é que é o remédio verdadeiro. Porque tem muitas doenças que ela vem da alma, ela vem do profundo do nosso coração, alguma culpa, um remorso, algum problema que eu tenho com outra pessoa, alguma coisa íntima minha, e eu vou adoecer por causa disso. Por quê? Porque esse sentimento de tristeza, de mágoa, de ódio, de raiva, de eu me fechar em si mesma, de eu não me comunicar, isso tudo faz mal para o ser humano. E nós devemos fugir disso. Não vou dizer que muitas vezes isso não acontece, acontece com todo mundo, mas o que nós temos que pedir? Pedir a Deus que limpe o coração, né? Cultivar um coração sempre alegre faz parte da cura também. Então, cultivar todas as virtudes que Deus tem nos aconselhado. Eu quero ainda continuar lendo mais um pedacinho. Diz assim: é fundamental, aliás, um pouquinho antes, o nosso organismo foi programado para responder a essa realidade. Que realidade nós estamos falando aqui? A realidade de que Deus é o tudo para nós, é o médico e é o remédio também. É fundamental o reconhecimento de um Criador que nos ama e que provê todos os recursos para a nossa saúde e felicidade. E além dele ter provido todos os meios que a natureza tem nos oferecido para a nossa cura, ele proveu também um Salvador. Por meio da salvação, por meio da purificação da nossa alma, ele diz aqui, por meio de um Salvador, ele limpa e cura as nossas culpas, nossas fraquezas, pela vida e morte de Jesus Cristo. Então, também isso é provido. Ele proveu a cura dos agentes da natureza para nós curar o nosso corpo e proveu um Salvador para curar a nossa alma, para limpar a nossa alma, para nos dar um coração sempre alegre, para que nós possamos cultivar essa fé, esse amor tão grande e ter um coração sempre disposto a ser alegre, a perdoar, a aceitar e a passar sempre, deixar para trás tudo que é ruim. Aí continua aqui, olha. Por outro lado, nada nesse mundo é capaz de prover, aliás, nada nesse mundo é capaz de remover a culpa da alma humana. Somente Jesus tem esse poder. E Ele o fará se nós crermos, se nós permitirmos. Ele pode curar o nosso corpo e curar também a nossa alma. Pode tirar a ansiedade do nosso coração, pode tirar a tristeza, pode tirar o desgosto, pode tirar as decepções. Tudo Ele tem capacidade de fazer. Só depende de nós aceitarmos que Ele pode fazer isso por nós. Se nós for querer resolver os nossos problemas por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir. Nós só vamos conseguir quando nos aliamos ao nosso Salvador. Quando aceitamos que Ele é o nosso médico e também o nosso remédio. Tá certo? E ainda essa confiança, ela é fundamental para os bons resultados no uso dos agentes naturais. Quando eu vou usar água, quando eu vou respirar, eu tenho que saber que aquele ar que eu estou respirando é provido pelo nosso Criador. Eu, quando vou usar os banhos, a água, eu tenho que saber, tenho que aceitar
que a água é um agente natural que Deus proveu para mim, mas a cura através da água é Ele quem faz. Tudo, os chás que eu vou usar, né? Todos os tratamentos, seja interno ou externo, depende do nosso médico e do nosso remédio, o principal, que é essa confiança nesse poder curador que vem de Deus. Aí nós podemos falar assim, né? Que a primeira virtude do homem, tá aqui no livro Medicina ao Alcance de Todos, a primeira virtude do homem é amar o supremo arquiteto, autor da natureza, origem de todos os bens que nós desfrutamos. Tudo vem de Deus, tudo que nós possamos imaginar vem de Deus. E o principal, nós podemos ter casa, carro, dinheiro, trabalho bom, podemos ter família que nós nos amamos, podemos ter tudo. Mas se esse amor de Deus não estiver no nosso coração, isso não vai nos fazer feliz. Podemos ter tudo de bom, mas a felicidade quem fornece é Deus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa felicidade, né? Ele é quem vai prover o necessário para sermos alegres e felizes. Diz assim: o corpo são goza de paz espiritualmente clara e coração alegre, reinando harmonia nas funções fisiológicas e no estado da alma. Então, como nós já conversamos em nossas conversas antes, o nosso estado do nosso corpo, a nossa saúde, ou seja, a nossa fisiologia natural, aquilo que nós já conversamos, o bom funcionamento do nosso organismo depende também de uma mente pureza de vida. Isso é necessário também. Ao invés de eu ficar pensando só no que é ruim, só nas partes negativas do meu dia a dia, só nas coisas que é difícil para mim aceitar, eu não quero aceitar o que é errado, mas se eu não posso mudar, então eu preciso não ficar com aquilo me machucando e me fazendo ficar sempre triste. Eu preciso entregar o problema nas mãos daquele que pode resolver, que é Deus. E Ele, com certeza, segundo a sua boa vontade, segundo os seus planos, primeiramente, Ele vai fazer. E a minha parte é aceitar que Deus é o Supremo e que só Ele pode resolver coisas que eu não consigo resolver. Então diz aqui que as minhas funções fisiológicas dependem disso. Depende de eu conseguir entregar as coisas nas suas mãos e conservar e cultivar um coração de paz, um coração alegre. Porque se o meu coração estiver sempre triste, sempre depressivo, sempre maquinando, sempre pensando nas coisas ruins, o que é que vai acontecer com a minha função fisiológica? Vai desequilibrar, vai ficar ruim, vou adoecer, com certeza, né? Então isso é o que está escrito aqui. Diz aqui: o homem que goza saúde física, moral, procura o bem dos seus semelhantes, a quem deseja ver desfrutar o seu próprio bem-estar. Eu não posso desejar que o meu semelhante, aquele que me fez o mal, que ele se dane, que ele vá lá para a roça. Não. Eu preciso cultivar esse desejo, esse bem para o meu semelhante também. Não é só eu estar bem. Não é só a minha vontade que deve imperar. O que deve imperar é o amor a Deus e o amor também ao meu próximo, não importa ele quem seja. Porque, olha, essa vida natural ao alcance de todos, eu estou lendo a página 34. Se vocês quiserem constatar e ler essa página, vocês vão ver o que é que ele diz aqui, ó. O homem que goza saúde física e mental procura o bem do seu semelhante, a quem deseja ver desfrutar o seu próprio bem-estar. Se ele está bem, ele quer que o seu semelhante também esteja bem.
né? Ele pode orar, ele pode pedir a Deus que interceda por isso. Aí ele diz que a maldade e os vícios são geralmente consequências de estados patológicos do nosso organismo, já que nosso espírito, através de nossos órgãos corporais e de um sangue viciado e envenenado, mantém um estado de irritação e congestionamento dos centros nervosos, que os faz agir fora da ordem, caindo-se assim em atos delituosos. Nossa, que palavra difícil. Então, o homem que sente e aproveita diariamente os benefícios naturais tem um coração constantemente elevado ao Criador, colocando-se num plano mais alto que o afasta das misérias do vício. Além disso, as suas energias vigorizadas são suficientes para dominar as paixões e sobrepor-se às adversidades da vida. Por outro lado, ajustando-se assim às leis naturais, pode levar uma vida sem privações, porquanto gasta menos do que o corrente na alimentação e aproveita melhor o que consome, mantendo um estado de ânimo satisfeito que lhe faz sentir a alegria de viver. Não esqueçamos que saúde é virtude, alegria e bem-estar. Doença é sinônimo de vício, desgosto, dor, desgraça, sob todos os pontos da vida. Perceberam? Não esqueçamos que saúde é virtude, alegria, bem-estar. A doença só traz tristeza, né? E nós podemos adoecer por ter um coração pesaroso, né? Triste, melancólico. Um coração que só fala em doença, só fala em problemas. Diz que nós devemos, como nós vamos cultivar a alegria? Cultivar é falando de coisas alegres. É esquecendo, deixando para trás as tristezas. É cultivando, tirando as emoções fortes do coração, colocando dentro dele o prazer da vida, o perdão, a misericórdia, o amor ao próximo. Não importa, né, quem seja, o nosso próximo é aquele com quem convivemos, é aquele com quem temos contato, e que Deus possa, através dessa confiança em Deus, trazer bons resultados quando administrarmos os meios naturais para promover nossa saúde. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe, né? Porque o perdão é necessário para que nós obtenhamos também e recuperamos também a nossa saúde. Tá bom? Eu desejo a você tudo de bom, que a paz do céu, essa alegria cultivada na fé do amor de Deus e no aceitar que Ele é o nosso médico e também é o nosso remédio. Tá bom? Fique com Deus.